Bem-vindo ao canal Servo do Reino, que bom que você clicou, que bom que você está vendo esse vídeo. Então, você que crê em línguas, crê nos dons, mas não conhece o movimento pentecostal, que vergonha. Mas você está no canal certo. Hoje eu vou falar das figuras que correspondem ao movimento do pentecostal. Vai ser uma série. Eu quero que você, primeiro, curta esse vídeo, segue a gente e clica no sininho. Isso daqui vai ser uma série. Eu vou falar dos personagens que fundamentaram o movimento pentecostal, ok? Curte, compartilha, segue o canal e clica no sininho para você ficar por dentro de todos os personagens que fizeram parte do movimento pentecostal. Lógico que eu não vou falar de todos, mas vou falar daqueles que se destacam, daqueles que eu considero os principais. Então, para começar, eu escolhi um personagem que ele é considerado pelos historiadores como o precursor, aquele que começou ou idealizou o movimento pentecostal, dando nome, falando o que era esse movimento. Antes de mais nada, antes de eu começar a falar desse personagem, eu preciso primeiro falar para vocês que houve pessoas na Europa que fundamentaram, que criaram a base para aquilo que viria a ser o movimento pentecostal. O movimento pentecostal tem sua raiz já mais fundamentado nos Estados Unidos, mas ele começou bem antes, no século XVIII, século XIX, muito com a ideia do segundo batismo, que vem de John Wesley. John Wesley começa o movimento do segundo batismo, que é aquilo que ele vem descrevendo como o seu coração queimando. Ele começa ali na Inglaterra. John Wesley, ele tem uma experiência com Deus que vai além daquilo que ele traduz como a leitura da Bíblia. Apenas o reunir em um culto, estar em uma igreja. Ele fala que há uma experiência de algo sobrenatural, algo que faz, segundo ele, queimar o seu coração. Ali começa essa busca pelo movimento que vai eclodir no movimento pentecostal. Mas não é só o John Wesley, isso vem tendo remanescentes já na Europa. Eu não quero fundamentar e nem ficar muito preso ao que está acontecendo na Europa, mas eu preciso te dizer que o movimento pentecostal não tem seu começo nos Estados Unidos. Ele se fundamenta, tem a sua base, ele tem os seus primórdios de estudo já no movimento que é o movimento Holiness, que é esse movimento pela busca da santidade. Essa necessidade que as pessoas estão tendo na Europa e em vários outros pontos do mundo, essa sede pelo Espírito Santo, esse movimento de santidade, ele já começa mais vivo no século XVIII e XIX na Europa, e John Wesley, ele é uma das personagens assim que são uma referência que se tem a esse movimento de santidade. Esses grupos que vão se formando, eles vão criando as estruturas para que o movimento pentecostalista venha acontecer depois. O movimento pentecostal, nos Estados Unidos, segundo historiadores, começa por um personagem, que é o personagem que eu quero falar hoje. O nome dele é Charles Fox Parham. Ele nasceu em 1873 e morreu em 1929. O Parham, ele tem uma experiência de vida dele que aos 13 anos ele perde a mãe dele. E ele já era um garoto que tinha muitos problemas de saúde. Aos 13 anos, quando a mãe dele morre e ele tem toda essa experiência traumática, naquele dia em que a mãe dele morre, ele fica muito triste, né? E aos 13 anos ele entrega a vida dele a Cristo quando ele ouve falar da esperança do Evangelho. Então ele tem um primeiro encontro com Deus. E ele entende naquele dia que ele tem um chamado. Então ele inicia um processo de estudar a Bíblia dentro de uma faculdade cristã. Junto com isso, ele inicia o curso de medicina dele. E ele se forma em medicina e tentando conciliar com isso seus estudos bíblicos. No período quando ele se forma e começa a atuar como médico, volta a ter problemas de novo de saúde. E ele fica internado por meses, não conseguindo nem se mover. Nisso, segundo o próprio Charles, ele pensa que isso é algum castigo, que ele, na verdade, não deveria ficar confiando na ciência, mas sim confiar em Deus. Então ele inicia, nesse processo em que ele está internado, um estudo mais aprofundado sobre os milagres e sobre a ação do Espírito Santo. Naquele momento, ele para de atuar como médico e ele agora se dedica exclusivamente ao estudo da palavra de Deus e começa a aplicar, naquele momento, os ensinamentos com o quê? Abrindo escolas bíblicas. Ele, dentro
desse interim que ele tem, de todo esse movimento de estudos, ele abre turmas em vários lugares, e uma turma tem que se abrir um parênteses aqui muito grande, que é uma turma que ele abre em 1900. Em 1900, o Farham, que tem toda essa experiência e todos os seus estudos, para você entender a importância que o Parham tem para os estudos do movimento pentecostal, ele denomina o movimento como um movimento pentecostal. Ele chama também de fé apostólica, ele vem falando sobre a glossalia, é ele que dá o nome, ele que fala, na verdade, sobre o batismo com o Espírito Santo, a primeira evidência ser o falar em línguas, é ele que dá esses estudos. Essa turma dele de 1900, quando ele viaja durante 3 dias para pregações, ele deixa essa turma. E essa turma dele fica com uma atividade que ele deixa para eles. Durante 3 dias eles teriam que estudar a Bíblia e achar como o Espírito Santo se manifestou na igreja e que sinal era esse. Quando ele volta 3 dias depois, toda a sua turma entrega o trabalho. Todos eles evidenciam que o falar em línguas é a coisa mais notória da ação do Espírito Santo. É nesse dia que ele é convidado, no dia 31 de dezembro, no ano de 1900, para dar um estudo nessa escola bíblica de Betel, fica em Topeka, no Kansas. Dentro dessa turma, tem uma menina, uma mulher que está lá, que participa dessa turma, e ela, no final de ano, no dia 31 de dezembro de 1900, ela vira para o Parham e diz: ora por mim, eu creio que realmente o primeiro sinal é falar em línguas e eu quero receber isso. Eu quero crer que isso é real. Olha que interessante. Apesar de todo esse momento e todo esse estudo, o Parham nunca tinha sido batizado, ele não havia falado em línguas, ele não havia recebido o batismo. Mas a turma dele, de escola bíblica, cria naquilo. E por crer na palavra, eles falaram simplesmente: eu creio que isso é real. E não era uma questão só de experiência. O Parham, apesar de ter tido vários estudos, ainda não tinha tido experiência nenhuma. Mas aquilo ia mudar no dia 31 de dezembro. A aluna dele, Agnes Osman, é batizada com o Espírito Santo. Durante 3 dias, ela falou em chinês. Outros alunos dele também são batizados com o Espírito Santo e falam outras línguas também. Norueguês. Eles começam a ter ali experiências. Então, aquilo que o Parham só tinha colocado como estudo, agora se evidencia em experiências. Então, em 1901, o início do século XX, a primeira experiência de batismo com o Espírito Santo, com a Agnes, vira a primeira experiência que Charles Parham precisava para poder fundamentar as suas teses sobre o pentecostalismo. Parham, daquele momento em diante, começa a espalhar aqueles estudos. Durante 5 anos, Parham começou a fundamentar a fé a partir de experiência e a partir dos estudos bíblicos que ele tinha. Alguns dos seus estudos simplesmente não foram efetivos, não foram bem recebidos pelas pessoas. Só que isso não fez com que ele desistisse. Ele cria, em 1899, o jornal Apostólico da Fé. Nisso ele começa a documentar as experiências que ele tem com os estudos. Já em 1899, o jornal ainda não tinha falado sobre nenhuma experiência, mas em 1901, Agnes muda toda a trajetória daquilo que ele estava falando. Não era só mais um estudo, eram evidências realmente provadas, eram coisas que estavam acontecendo, era o Espírito Santo de Deus operando. O que eu gosto de destacar da experiência que o Charles teve é a seguinte: ele, apesar de não ter sido batizado, ele acreditou na palavra. Isso eu acho que é uma coisa que fundamenta muito a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não depende das nossas experiências. Ele garante porque a palavra diz. E se a palavra diz, ela é a verdade. O movimento pentecostal, apesar do que muitas pessoas que são contrárias ao movimento pensam que são experiências emocionais, não, ela está fundamentada na palavra de Deus. Ela é uma autoridade. A palavra de Deus diz que o batismo com o Espírito Santo está lá. O revestimento de poder está lá. O batismo com o Espírito Santo também está lá. E se aquilo está lá, não está encerrado no livro de Atos. Quando Charles fala sobre isso, ele está falando claramente: eu não preciso que eu tenha a experiência para que a palavra seja verdadeira. Ela é verdadeira por si só. E eu vou ter experiências a partir da minha fé.
E com isso, a gente tem a primeira experiência de batismo com o Espírito Santo do século XX, com a senhora Agnes Osman. Então, isso não é o fim da história do Espírito Santo no século XX. Tem mais. Em 1906, um outro personagem surge. Mas isso é uma história para o próximo episódio dessa série. Espero você, curte, compartilha, divide isso daí com alguém e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Tchau, tchau e até a próxima.